Olá, boa noite a todas e a todos. Nós estamos aqui hoje numa conversa muito especial com a Carla Pavão, que é uma grande amiga dos coletivos, né? Dos coletivos espíritas, dos coletivos progressistas, vem atuando principalmente no Paz e Bem, que é um programa da TV 247, e também vem atuando fortemente no Sejus e vários outros coletivos progressistas. É uma alegria muito grande estar com você hoje, Carla, né? E está aqui no Mulheres em Tempos Sombrios, né? Eu queria te dizer um pouco sobre o que é esse projeto, para quem está nos assistindo também, e daí a gente começar a nossa conversa. O Mulheres em Tempos Sombrios surgiu de uma inspiração de um livro de uma filósofa judia, Hannah Arendt, que escreveu uma obra chamada Homens em Tempos Sombrios. Apesar da obra se chamar Homens em Tempos Sombrios, ela só traz uma mulher na obra, realmente os outros são homens, né? E ela fez vários ensaios biográficos de pessoas que, na época, que é uma época muito difícil para a humanidade, foi uma época de ascensão do nazismo, da Segunda Guerra, nesse período também entre guerras, entre Primeira e Segunda Guerra, e ela coletou várias trajetórias de pessoas que marcaram aquele tempo como feixes de luz, pessoas que puderam fazer diferença, que tiveram posições, que demarcaram posições nesse tempo. Hannah Arendt fala de Walter Benjamin, fala do Papa João XXIII, fala de Rosa Luxemburgo, enfim, de várias personalidades. E aí, quando eu comecei E eu sou uma leitora de Hannah Arendt, né? Tem uma aproximação intelectual, né, com Hannah Arendt, e quando eu reli essa obra, eu disse, puxa vida, eu podia pensar quem são as mulheres que nesse momento podem fazer a diferença no tempo em que a gente vive. Eu vi muitas semelhanças entre o tempo que a gente está vivendo hoje e o tempo que Hannah Arendt escreveu essa obra, né? E aí eu selecionei algumas mulheres, dentre elas você, Carla, né? Que eu acho que faz uma grande diferença no mundo, com a sua participação, com a sua ação, né? Com o seu olhar no mundo, sua visão espiritual do mundo. E por isso hoje a gente está aqui, né? Para fazer essa conversa e deixar aqui a sua marca, que é uma marca que pode inspirar, né? Tantas outras mulheres nesse tempo difícil que a gente está vivendo. Por isso eu começo te perguntando, que tempo é esse que a gente está vivendo? Como é o teu olhar sobre esse mundo atualmente? Legal. Gente, primeiramente queria cumprimentar a comunidade aí do Coletivo Girassóis, todo mundo que acompanha esse programa, a minha comunidade, a nossa, na verdade, comunidade no canal Paz e Bem, do Sejus, e todos aqueles que da Pós TV 247 que se encontram conosco aí nessa tentativa de, como sementes, né, espalharmos um pouquinho de luz. Não sei se eu sou digna de toda essa introdução, mas eu agradeço o convite. E eu queria começar falando dos tempos atuais, trazendo uma poesia mística da Dora Encontre. A Dora, querida, que além de minha... Eu falo que ela é minha mestra, mas ela não gosta. Outra mulher incrível, né? Outra mulher. Como anarquista que ela não gosta, e como filósofa também, mas ela acaba sendo uma mestra, uma orientadora, e eu tenho a alegria de estar com ela na Universidade Livre Pampédia, onde eu sou aluna do curso de Pedagogia Espírita, já no segundo ano. E ela tem algumas poesias místicas espíritas, porque ela tem feito isso, né, pelo espiritismo. Nós temos muitas poesias místicas em outras tradições espirituais, mas mulheres que despertam isso e que escrevem isso no espiritismo, pelo menos eu desconheço. Então eu queria começar falando sobre esses tempos com um trecho de uma mística dela, que ela diz o seguinte: Mestre, sou peregrina saudosa do teu olhar, estou cansada ao desfolhar as sombrias ilusões. Queria sentar-me a teus pés, ouvir tuas palavras mansas, de brisas e esperanças, e sem mexer meus olhos postos em ti, encher-me nos refolhos com tua doçura divina. Pousar meu rosto em teu colo fraterno,
como pequena menina e sentir a carícia de teu coração amado. Ah, Mestre, por que tanto nos afastamos de ti? Por que tão longos caminhos para voltar aos carinhos da tua casa, nossa morada, no final da jornada? Então, assim, tenho visto que nesse tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo tão difícil, nós temos um afastamento que aconteceu em vários graus e por razões diferentes dessa jornada que nos leva a esse mestre querido e amigo, que é Jesus, e parece que nessa quarentena, né, muitos de nós estamos revendo isso, tendo essa oportunidade de nos olharmos, de construirmos de novo esse caminho para casa, esse caminho que pode ser de fraternidade ou de sororidade, mas que de alguma forma nos eleva para uma nova condição humanitária. Então, nós sabemos que as dificuldades são muitas e grande parte das pessoas não tem a oportunidade de estarem abrigadas, cuidadas, de estarem sem fome, com mantimentos, recebendo condições dignas de viver, nós sabemos disso, e não estão sendo amparadas nas esferas das políticas públicas também, até para receber um dinheiro é uma dificuldade sem fim, recebe, mas não consegue sacar, não consegue, enfim, quando recebe. Então, nós sabemos. Então, realmente, são tempos sombrios. Mas, quando nós temos esse olhar da espiritualidade, e acho que principalmente nós que somos espíritas e, portanto, acreditamos na reencarnação, que é um traço comum que nos une, dentro dos mais diversos coletivos que eu participo, nós temos ainda um lenitivo, né, em nossos corações, um acolhimento de saber que tudo isso realmente vai passar à luz da eternidade. Mas nós temos que respeitar as outras tradições que talvez tenham, que têm interpretações muito diferentes dessa realidade, e de toda forma buscar, e eu tive um encontro com o Leonardo Boff via Zoom, junto com outras pessoas, claro, não fui só eu, e era um encontro fechado, onde ele disse o seguinte: busquem, e lá nós tínhamos todas as tradições representadas, muçulmana, candomblé, católica, ele dizia assim: busquem entre vocês a união do traço comum. E isso marcou, faz um mês e pouco que isso aconteceu, marcou profundamente o meu coração, minha alma, porque realmente esses tempos sombrios, a gente consegue superar muita coisa deles buscando essa união comum, que é o que eu tenho visto as pessoas fazerem nas mais diversas formas, e essa também é uma iniciativa muito valorosa, nesse sentido de nós estarmos mais amparados, apesar dos tempos sombrios. Aí o valor da amizade, né? Porque se a gente for pensar, desde Aristóteles, né, se tinha uma ideia de amizade como força política, né? De buscar o comum aí, a filia, né? Como esse amor que une a todos nós. Ele também que pode ser pensado a partir do bem comum, né? O coletivo que eu faço parte, o Coletivo Girassóis, ele tem esse sobrenome, né? Que é Espíritas pelo Bem Comum, e a gente pode pensar o bem comum, esse amor, essa empatia, né? Que temos uns com os outros. Quando a gente pensa, Carla, a partir dessa visão de bem comum ou de amizade, e aí pegando um pouco o mote dessa reunião que você teve, né, com outras, né, tradições espirituais e o Leonardo Boff, como é que você vê a força da espiritualidade nesse momento, né? Então, a espiritualidade é esse foguinho, né, que acende dentro de nós para nos mobilizando, né, para que a gente possa agir. O que é isso? Como é que é o valor da espiritualidade nesse momento em que a gente, às vezes, fica descrente ou fica, né, digamos assim, desmotivado diante de tanta iniquidade, né, de tanta perversidade que a gente está vivendo também? Como é que a espiritualidade atua? Como é isso na sua vida?
Na minha vida, o que eu posso responder é que a espiritualidade é uma constante, né? Em razão de uma mediunidade ostensiva que eu tenho. Então, em razão disso, eu digo que desde criança eu acabo vivendo em contato com os espíritos e, quiçá, talvez até um pouco mais o mundo espiritual do que o mundo terrestre, porque eu não tenho como negar esta parte da minha vida. Mas, como um todo, eu entendo que a espiritualidade também pode ser uma forma de amor. E esse amor que a gente vai vivendo, tem horas que a gente tem dúvida, tem horas que o amor não parece tão bom, tem hora que é um amor eros, tem hora que é um amor filia, tem hora que sai de tudo isso e vai para o amor do Novo Testamento, onde a gente vai ter vários trechos lá de Paulo, Santo Agostinho, enfim, de tantos outros que falaram sobre esse amor. Mas em algum momento a gente chega nesse amor que eu chamo de Deus, né? Nós espíritas chamamos de Deus, mas que nas outras tradições pode ser a iluminação do budismo, pode ser os orixás do candomblé, mas que de alguma forma nos dá colo. Nós estamos precisando desse colo, né? Dessa gentileza para conosco. Então eu vejo a espiritualidade, inclusive tem um curso muito interessante lá na Pampédia, na Pampédia Flix da Dora, que é sobre a espiritualidade dos ateus. Agora eu não vou lembrar exatamente o nome do filósofo, mas eu vou procurar aqui em 2 minutinhos para vocês. Eu acho que é o André Comte de Sponville. Deixa eu só... Sponville, André Comte Sponville. Que fala da espiritualidade dos ateus. E no canal Paz e Bem nós temos um grande número de ateus. Claro que isso não é um dado estatístico, porque nós nunca fizemos essa medição, mas nós sabemos que temos muitos ateus em busca também desta espiritualidade, sendo que eles já têm reconhecida uma espiritualidade por uma voz da filosofia como o Sponville. Mas o que me parece essencial é nós nos socorrermos daquilo que naquele momento pode nos tirar da angústia diária que vivemos. E, por exemplo, eu faço parte do grupo Filosofia em Movimento, tem um projeto que eu desenvolvo junto com a Fernanda Carlos Borges, ou melhor, ela desenvolve comigo, porque o projeto é dela, que se chama Mulheres e Mitos. Mulheres e Mitos vai ao ar toda sexta-feira às 17 horas, também pelo Paz e Bem. E ali, ela é uma filósofa, uma intelectual muito refinada, então qual é o mote dela? Ela se socorre, a espiritualidade dela está na filosofia, na fala do não religioso, na fala do cientista, da professora que ela é. Então, através do resgate desses mitos, como fazia Joseph Campbell, a quem ela cita muitas vezes durante o vídeo, através do resgate desses mitos, ela vai encontrando também esse caminho de produção de filosofia, cultura, artes, que é a área dela. Nós não podemos esquecer os artistas, que vem mostrando uma espiritualidade ímpar, porque é uma classe que está extremamente com problemas. Eles não podem fazer aquilo que é o natural deles, né? Que é apresentar, que é produzir arte, que é ter o público aplaudindo. Mas ontem mesmo eu estava seguindo a live eu adoro a Mônica Salmaço. E ela fez uma live com a Tereza Cristina, que vem fazendo um projeto muito bom durante a quarentena. São mulheres que também representam bem essas mulheres em tempos sombrios. E ontem elas fizeram uma coisa que eu acho que aí no Nordeste é mais comum que aqui, que era um desafio de cantoras. Então, foi muito bom, assim, te tira daquela tensão, porque, por exemplo, elas falavam assim, agora vamos cantar sobre dinheiro, que todo mundo está passando pela falta de dinheiro, não, 82% do país. Aí a Mônica cantava uma de Adoniran, a Tereza Cristina engatava outra de Belchior, e foi aquela coisa que, apesar do tempo ser sombrio, te dá um alento. Você sai da live, sabe, dizendo, ok, estamos passando por todo esse período, essa dificuldade, e eu acho que isso também é espiritualidade. Quando você consegue ver um problema enorme, né, que você está passando, mas ver com alguma leveza, trazer um novo olhar para aquilo, porque só sofrer
não vai resolver, né? Eu entendo as pessoas que estão desesperadas, não é uma crítica esse desespero que é legítimo, né? Principalmente o desespero daqueles lutos que não podem ser mais vividos também, porque nós devemos lembrar que nós, não é só que a cada dia tem mais 1000 pessoas, porque parece que agora isso virou uma banalidade do mal, né? Como diria a Hannah. Ou seja, vão morrendo as pessoas, aí não vira mais notícia, as pessoas não se assustam. Então, um dia 61 mil, no outro vai ser 62, no outro 63, sei lá, uma progressão gigante, e aquilo parece que não toca muito mais as pessoas, porque já se acostumaram de tanta gente morrendo. Agora, e todos esses lutos que não são vividos? E todos esses desencarnes dentro da espiritualidade? Com a diminuição, inclusive, das práticas mediúnicas dos centros, pouca gente está fazendo mediúnica pelo Zoom. Eu estou fazendo a mediúnica pelo Zoom, já aviso, e estou dando voz aos espíritos que precisam. Eu não, sozinha não faço nada sozinha. O meu grupo, me perdoem, da mediúnica, que é um grupo lindo, que me amparou, que topou esse projeto que a gente já vem fazendo há quase há 1 ano e meio. Então, nós estamos acolhendo esses espíritos e estamos, na medida do possível, permitindo que eles se expressem. Mas, então, assim, espiritualidade é isso, é você encontrar um caminho para que algo mais sombrio não te pareça a finalidade. Principalmente, e é um tema que a gente não aborda, que nós temos que pensar, Lídia, na questão do suicídio. Porque Sim. as pessoas estão tão sufocadas, se antes, o próprio André Trigueiro tem um livro, né, Viver é a Melhor Opção, que ele doou os direitos para CVV, se antes se cometia um suicídio, acho que a cada 40 segundos no mundo, imagina o que mudou esse tempo que já era tão curto nesse momento de pandemia, que não é incomum nós recebermos, principalmente eu, né, que estou nessa mediúnica, recebemos pedidos de pessoas que atentaram contra a vida porque não estavam aguentando a situação vivenciada. Uhum. Então, o apelo que eu faço com relação à espiritualidade, desculpe que eu falo muito, é que as pessoas procurem alguma coisa que lhes dê algum prazer para viver nesse momento, apesar das dores, dos sofrimentos e de tudo aquilo que elas estão passando. E chamem isso como quiserem. Quem quiser chamar de espiritualidade, chame. Quem quiser chamar de vida, seja. Eu conheço pessoas que não são de tradição alguma, que são agnósticas, e têm encontrado isso na arte, têm encontrado isso na música. Então, que seja, né? É a própria humanidade, não é, Carla? Então, eu acho que o humanismo, que é muito forte aí, você citou o Sponville, né? Que é muito forte no Sponville, que é muito forte na filosofia, em vários filósofos, né? Que é o sentido humano, de valorização da vida humana, né? E daquilo que ela representa como ação no mundo. Daí a gente pode pensar que quando a gente desenvolve a espiritualidade, há um componente, digamos assim, que nos faz nos ligar, porque eu acho que a espiritualidade não nos isola, ao contrário, nos coloca cada vez mais junto, né, uns com os outros, mas com este ser supremo, que a gente chama Deus, né, e que outras tradições vão ter também o seu próprio nome de dizer, né, deste ser que ordena o mundo. E aí eu fico pensando, que é o mote do nosso encontro hoje, é pensar as mulheres, né? E o que as mulheres podem fazer nesse momento, né? Como é que você está vendo a atuação das mulheres? Eu vivo catando história, né? Porque essa é a minha tarefa também, como socióloga, como antropóloga, mas também essa é a minha tarefa quando eu iniciei esse projeto. É ir catando boas histórias e boas ações no mundo. Como é que elas representam algo de diferente. Claro que aqui é para dar vozes a elas, né? Porque nós sabemos que existem homens e mulheres atuando nesse mundo de forma, enfim, dando luz para este mundo, né? Trazendo aí algo diferente para esse mundo.
Mas sobre as mulheres, né? Como é que as mulheres, nesse momento, como é que você vê a atuação das mulheres e o protagonismo delas nesses tempos sombrios? Eu tenho visto, eu já citei aqui, né, algumas mulheres, elas têm resistido bravamente. Agora, antes de me ater a tudo isso, porque eu citei, inclusive, eu tenho a Fernanda, que faz esse programa Mulheres e Mitos, a própria Dora, que estreou no canal, ela já tinha dado entrevista para mim no canal Paz e Bem, mas agora tenho Boas Palavras por Bom Dia e o Semeando Espiritualidade. Tenho olhado todas essas mulheres na rede, mulheres que às vezes não são tão famosas, mas que estão produzindo conteúdo sobre esse momento, e isso tem sido muito importante para nos dar voz. Mas eu queria falar principalmente daquelas mulheres que estão resistindo a tempos mais sombrios ainda, que estão enfrentando a violência doméstica dentro de casa. Então, para essas mulheres, eu tiro o meu chapéu, porque elas estão num momento duplamente ou triplamente muito complicado de se viver. Então, se puderem, né, eu vi que aqui no Brasil se adotou a prática de fazer um X vermelho na mão e mostrar nos lugares públicos para denunciar, mas já vi que em outros países, como o Canadá, eles fazem um movimento assim com a mão. Enfim, façam aquilo que for possível, mas tentem sair dessa situação. Mas, de todas as formas, nós sabemos que a mulher periférica, muitas vezes, além de enfrentar essa violência, mas essa violência está em todas as camadas sociais, não é restrito à mulher periférica, muito pelo contrário, né? Nós sabemos que é muito disfarçada em outras classes, inclusive a classe média, que eu faço parte, mas que essas mulheres realmente coloquem o seu protagonismo, a sua resistência cada vez mais à frente de tudo isso, porque nós batalhamos, nós criamos filhos em condições mais adversas, nós resistimos ao patriarcado que está aí nos oprimindo tantos anos e que não era assim. E, curiosamente, no Mulheres e Mitos dessa semana, nós falamos sobre o mito de Nanã. E Nanã é a mãe, a mulher velha, que vem lá da grande mãe, que era uma deusa que ela resistia e ela dominava tudo em prol de mulheres. Então, era uma negra velha que o Oxóssi, os outros deuses todos, os outros mitos todos, tinham medo dela pelo seu protagonismo feminino. Então, que nós possamos ser mais Nanã. Inclusive, nós temos e lá que fala lá no Paz e Bem às quintas-feiras, é a Adriana de Nanã, que é a representante da mulher negra, da mulher periférica, do candomblé, e que está aí também nessa resistência. Então, a cada uma dessas mulheres que tem permeado minha vida, você, Lídia, com o seu trabalho, que você falava antes, que nós possamos estarmos cada vez mais juntas, porque se criou também um outro mito, né? E esse favorece também o controle social da sociedade patriarcal, de que nós temos que competir, que mulheres competem entre si. E acho que o principal nessa pandemia que nós estamos conseguindo sentir é que nós podemos ser muito colaborativas. Isso não interessa a um sistema de dominação, mas nós estamos construindo essa colaboração no dia a dia, e isso é essencial para a nossa resistência. Então, a cada uma de nós que está plantando essa sementinha, aquele beijo carinhoso e aquele agradecimento, porque num momento histórico estamos podendo fazer um pouco. Essa é a ideia de sororidade, né? E deste amor que as mulheres têm umas com as outras, para que elas possam se proteger, e o amor gera essa proteção, né? Você tocou num assunto muito interessante, que interessa ao sistema essa competição, interessa ao patriarcado essa competição, porque se nós competimos, nós não nos ajudamos mutuamente. Então, o amor, desse modo, ele é também um ato de resistência, né? Então, quando nós nos amamos, a gente também vai de encontro a esse sistema, porque no capitalismo não há amor, né?
não há ajuda mútua, não há coletivo, não há expressões do coletivo. Então, durante muito tempo, e eu participei durante muito tempo dos movimentos sociais, os movimentos sociais deixaram de lado as expressões do afeto. Eu diria até que a própria ciência política, como ciência das relações políticas, né, não pensou o afeto, né? Pensava numa perspectiva racionalizada e não pensou no sentimento. Então, acho que hoje a gente vem redescobrindo o valor do afeto e a importância do afeto para as nossas relações. E aí a gente pode pensar, o afeto também ele é útil para a destruição do sistema de dominação, né? Daí as expressões de sororidade, de fraternidade, né? Dos movimentos de solidariedade uns com os outros, né? Para que a gente possa vencer, inclusive, as próprias artimanhas do sistema, na qual as mulheres também são vítimas, né? E se elas são... Quando a gente faz isso, a gente acende uma luzinha também de mudança social. Isso é muito legal. Agora eu queria pedir licença e queria te fazer uma provocação, porque é o seguinte, nós tivemos uma teóloga lá no canal Paz e Bem, que ela se chama Maria Clara Wingemer. E eu comprei esse livro por conta dessa nosso bate-papo, que é um livro que fala Mulheres de Palavra. Então ele vai trazer textos que foram construídos a partir de um evento grande na PUC, de Adélia Prato, da Hannah Arendt, Cecília Meirelles, Simone Weil e Teresa Dávila. Mas eu peguei um trecho aqui, que eu não tenho ainda uma opinião formada, mas que é de esses textos normalmente são 4 textos de cada uma das mulheres e um deles tem que ser de mulher. Mas eu peguei um de um homem que se chama Francisco Ortega, e ele vai dizer o seguinte, ó, somente desenvolvendo novas formas de amor mundi, no sentido arendtiano, é que podemos conceber alternativas a esse ideal e criar formas de relacionamento voltadas para o mundo, para o espaço público, tais como a amizade, a cortesia, a civilidade, a solidariedade, a hospitalidade e o respeito. Todas elas dependem de uma publicidade, de um espaço de visibilidade capaz de iluminar os acontecimentos humanos de um mundo que una ou separa os indivíduos, mantendo sempre a distância entre eles, condição da pluralidade. Agora, esse trecho eu acho que vai mais te interessar. É nesse sentido que Hannah Arendt contrapõe a amizade à fraternidade no ensaio sobre Lessing em Homens em Tempos Sombrios, pois a amizade exprime mais humanidade do que fraternidade, precisamente por estar voltado ao público. Ela é um fenômeno político, enquanto a fraternidade suprime a distância dos homens, transformando a diversidade em singularidade e anulando a pluralidade. A fraternidade é, no fundo, uma forma de comunidade identificatória, na qual, na condição de irmãos, somos todos iguais. Então, ele vai trazer esse texto, depois ele vai discorrer, ele vai passar por Platão e tudo mais, mas ele vai dizer que, no fundo, a amizade acaba sendo um programa vazio se não existe a liberdade de quem é excluído do sistema. Então, que precisa de uma nova ética para a amizade e de uma construção que saia da mitologia familiar para a ideologia familiarista, né? Então, o que eu achei super interessante nesse texto? Que nesses tempos de pandemia, nós estamos podendo, de alguma forma, a gente está construindo entre mulheres esse espaço que nós estamos nos tornando não uma família, mas esse espaço público, ainda que virtual, onde nós rompemos com esse conceito daquela amizade focada em família, daquela coisa muito tradicional, para estarmos aqui, para estarmos nas redes, nos abraçando, nos confraternizando e fazendo justamente esse espaço público e político. Aí eu queria te ouvir, eu falei demais, né? Exatamente. Porque a Hannah Arendt acha que a política é essencialmente do espaço público, né? E porque só é possível essa relação dentro desse espaço público. O espaço público é o espaço da palavra,
é o espaço do diálogo. E a palavra é muito importante, porque é a palavra que concretiza as coisas. Tem um trecho muito bonito, eu estava querendo achar aqui, que talvez seja esse o trecho do livro, né? Que o autor aí falou, que ele diz assim, portanto, é-nos difícil entender a relevância política da amizade, quando, por exemplo, lemos em Aristóteles que a filia é a amizade entre os cidadãos. É um requisitos fundamentais para o bem-estar da cidade. Tentamos achar que ela se referia apenas à ausência de facções da guerra civil. Mas, para os gregos, a essência da amizade consistia no discurso. Sustentavam que apenas o intercâmbio constante de conversas unia os cidadãos na polis. Que é isso que a gente está fazendo agora. É isso que a gente precisa fazer. Eu estava me lembrando agora de um outro debate que eu fui, que era um debate sobre... me lembro agora, era de um outro coletivo que não era espírita, mas eu fui lá representando o coletivo Girassóis, e era alguém colocou lá que o que importava, uma das saídas que a gente tinha era voltar aos círculos de debate antigos, círculos de cultura, enfim, reuniões de quarteirão, gente que pudesse conversar, bater papo, né? Então, eu acho que é disso aqui que fala, que é uma experiência grega, e é importante lembrar que essa experiência grega é uma experiência marcada pelaquele tempo, pelaquela história. É importante dizer que não passou, que isso foi um tempo, mas é um tempo na humanidade que deve ser rebuscado aí, né? Que deve ser visto. Ele é icônico, porque ele é para nós um elemento que a gente pode voltar. E aí Hannah Arendt vai falar, a Hannah Arendt é a filósofa da palavra e do discurso, ela só há política na palavra. Por isso a gente fica tão indignado com com a forma como os agentes desse governo que está aí fala, porque ele destrói pela palavra, né? Então, assim, as palavras são odiosas, as palavras, né? Elas têm uma força destrutiva grande, né? E a gente às vezes fica replicando essas palavras. Eu sempre digo para meus amigos que gente, vamos parar de replicar essas palavras e vamos fazer um contradiscurso, né? Porque nesse momento a gente precisa encontrar também qual é o nosso momento. Então, Hannah Arendt é essa filósofa. E aí, eu quero citar ainda um outro trecho, que ela diz assim, no discurso tornavam-se manifestas a importância política da amizade e a qualidade humana própria a ela, porque a amizade não era relacionada ao campo da esfera privada, não. Meus amigos, aqueles que frequentam a minha casa, não. É amizade numa perspectiva da própria cidadania, da ação solidária uns com os outros, portanto, dessa vinculação que ocorre dentro do espaço público. Então, é nessa vinculação que era possível fazer o próprio exercício da cidadania, né? É claro que haviam muitas contradições no mundo grego, e inclusive Hannah Arendt é um pouco criticada por isso, porque ela ao retomar toda essa experiência grega e dessa marca política, ela não dá ênfase nas próprias contradições. Por exemplo, entre os cidadãos não estavam as mulheres, não estavam os escravos. E aí eu fui ler Leon Denis outro dia, e Leon Denis, num livro chamado meu Deus, agora eu esqueci o nome dele, acho que é O Progresso, e ele lembra disso, que como essa experiência também é dotada de contradições, mas que ela também tem o seu valor como experiência humana e que muita coisa se passa, porque ele não vê a história de modo linear, né? Quer dizer, a história não é linear, ela é de fato cíclica, mas a gente precisa entender que algumas coisas que ocorreram ao longo da trajetória da humanidade pode ser importante para que a gente retome como experiência humana civilizatória, né? Para que a gente não faça regressos, digamos assim, civilizatórios, que a gente pense também em marcos civilizatórios, e daí a gente pense o progresso humano,
né? E nós espíritas acreditamos nisso, que nós estamos progredindo. E a ideia de progresso é uma ideia, de fato, de construção humana, de aprimoramento da própria humanidade enquanto civilização, né? E aí eu vejo muita convergência disso com Hannah Arendt. E essa ideia de amor mundi é muito interessante, porque é numa perspectiva universalista, né? Isto é, de um amor universal, que é o amor do Cristo, né? É muito bonita. Mas já que você citou Hannah e os gregos, né? E a gente tem lá Sócrates e Platão como os precursores do espiritismo, segundo o próprio Allan Kardec, eu queria contar aqui um trecho da história que a Diotima, no banquete, vai falar sobre a origem do amor, porque isso está num artigo de uma pessoa que se chama Elton Moreira Quadros. Mas eu acho muito bonito, porque ela fala assim, olha, o relato da Diotima, porque eu adoro a Diotima, porque é a figura feminina que o Platão colocou no banquete, né? Então ele diz assim, olha, quando nasceu Afrodite, banqueteavam-se os deuses, e entre os demais se encontrava também o filho de Prudência, Recurso. Depois que acabaram de jantar, veio para esmolar do festim a pobreza, e ficou pela porta. Ora, Recurso, embriagado com o néctar, pois vinho ainda não havia, penetrou o jardim de Zeus e pesado adormeceu. Pobreza, então, tramando em sua falta de recurso, engendrar um filho de recurso, deita-se ao seu lado e pronto, concebe o amor. Eis porque ficou companheiro e servo de Afrodite, o amor gerado em seu natalício. E realmente eu acredito nisso, quando nós estamos falando de mulheres, né? As mulheres têm essa capacidade de gerar o amor, mesmo na adversidade, na pobreza, com toda a violência, com tudo isso. E agora, com essa, eu falo que agora está parecendo um live exal, né? Que a gente tem live para tudo quanto é lado. Mas nesse live exal é uma ocupação de um espaço público também, onde as mulheres estão, cada uma com a sua visão de mundo, com as suas ideologias, crenças, tradições espirituais, mas estão semeando esse amor das mais diversas formas e deixando um rastro muito bonito, né? Como se fosse uma plantação de tulipas, aquela coisa muito bonita que você olha de diferentes esferas e fala, olha, gente, é mulher fazendo isso, é mulher por trás. Claro, tem muito homem gravando, tem muito homem, tem muita gente, mas a gente tem um destaque, inclusive na TV 247 tem um programa que eu gosto muito, que é com a Liana Cirne, que se chama Quarentena, onde só mulheres conversam sobre as questões políticas. Então, tem aí todo um protagonismo que essa quarentena nos deu, não só no programa homônimo, mas que nos deu a possibilidade de nós realmente nos unirmos cada vez mais e trazermos aquilo que pode despertar alguma coisa no outro, ou como você diz, alguma luz nesses tempos sombrios. É verdade. E daí o valor da conversa, né, Carla? É isso que eu acho que no banquete também está expresso, e em toda a filosofia, né, que é a ideia de que a importância do diálogo, né? Platão constrói essa metodologia, né, que era por meio dos diálogos, e aí é que ele traz as figuras, né, o Sócrates e todos os personagens que ele traz para a construção do seu pensamento, e isso se dá por meio dessa conversa. Hannah Arendt vai dizer uma coisa interessante, ela diz que quando não há diálogo, há violência. Então, ela tem uma obra muito interessante, que é outro ensaio, ela escreveu muitos ensaios, ela tem um ensaio sobre a violência. E aí ela fala muito sobre poder, né? Na verdade, o livro não é sobre violência, é sobre poder. Porque ela vai dizer que o poder não é nada de violência. O poder não tem nada a ver com violência. A violência, ao contrário, é a ausência do poder. Porque, para ela, o poder se constrói pelo diálogo. O poder, só, na teoria arendtiana, ele ocorre pelo coletivo, né? E aí, eu pensando nesses tempos atuais,
A gente tem semeado muita esperança por meio dos coletivos. E aí, você falando aí das mulheres, tem um coletivo que surgiu aqui, em Fortaleza, chamado Coletivo Rebento, e são de médicas e médicos, né? Rebento, eu adorei esse nome desse coletivo. E eu participo de um coletivo também de mulheres chamado Mães pela Diversidade. E também é um coletivo de mulheres, mães, que são mães de filhos diversos, homossexuais, transexuais, bissexuais, enfim. E aí, nesses coletivos, o que eles têm, né? São junção de gente, junção de pessoa. Eu tenho pensado muito nisso, porque é uma nova forma de fazer movimento social, muito diferente dos movimentos sociais tradicionais, né? Do movimento sindical, do movimento identitário. Você encontra aí uma nova forma. É claro que as redes sociais contribuíram muito para isso, porque aí você tem a construção de um movimento que ele se dá de forma mais fluida, mas a marca desses coletivos ela é pelo afeto, pelas relações. Então, há uma resistência ao mundo quando você se junta a pessoas. Então, eu vejo que, nesse tempo que a gente está vivendo, essa forma de fazer resistência é muito importante, porque ela é uma resistência não violenta, mas ela tem a potência de desconstruir isso que está aí, as sombras que estão aí, né? Porque ela junta pessoas. Aí vem a importância de um outro filósofo importante, que é Spinoza, quando ele vem nos falar da potência, né? E ele fala muito sobre afeto, sobre potência, mas ele nos fala sobre a potência. E essa potência, ela, em Hannah Arendt, que não é spinoziana, mas que se a gente for botar eles dois para dialogar, essa potência vem da palavra, daquilo que a gente constrói juntos, de um discurso que a gente constrói juntos para inclusive, estabelecer uma outra narrativa do mundo, né? E aí, no nosso caso, do espiritismo, por exemplo, eu sempre tenho dito que a gente precisa afinar o nosso discurso, porque no espiritismo a gente está vivendo uma crise de narrativa também, né? Uma desconstrução de muita coisa que foi colocado como certo, como único, quando que a gente tem outras formas de ver, né? Que foram silenciadas simplesmente, porque não foram publicadas pelas federativas, porque não foram dadas, né, oportunidade. Você tem poucas mulheres atuando, digamos assim, entre as lideranças espíritas. E aí, como a gente já está perto do final da nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco nisso, das mulheres no espiritismo, né? Como é que você vê? Quando a gente olha para as casas espíritas, a gente vê que boa parte dos trabalhadores, a gente usa esse termo, né, no espiritismo, dos trabalhadores, dos voluntários, são mulheres, mas elas não estão nas posições de liderança dentro dos centros espíritas. Isto é, elas não são presidentes, não são, né, não estão em postos da hierarquia, mas elas são fazedoras de coisas. Elas são maioria nas reuniões mediúnicas, elas são maioria no atendimento fraterno, elas são maioria nas ações das casas espíritas, né? Mas elas são muito invisibilizadas. E aqui no Ceará, a gente tem uma amiga muito querida, a Alane, ela e o companheiro dela, o Elber, fizeram uma publicaçãozinha, a gente fez em março do ano passado, que é sobre as histórias das mulheres no espiritismo. E a gente foi rebuscando aí essa pesquisa, quantas mulheres interessantes haviam no movimento espírita, quantas médiums, e que a gente conhece pouco a história delas, e que a gente estuda pouco, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que você vê a participação das mulheres no espiritismo?
E naquele debate, naquele bate-papo que a gente participou dos coletivos espíritas, eu disse que é muito difícil para a mulher conquistar esses espaços, né? Não só na sociedade em geral, como dentro do espiritismo, como teólogas. Eu tenho tentado comprar obra de teólogas, né, para ler ou achar. É muito difícil, porque ainda é um espaço de predominância masculina. Então, dentro do espiritismo, essa realidade ainda fica mais restrita ainda, porque o espiritismo também não é aceito por muitas das tradições. Hoje em dia existe um diálogo, mas algumas tradições ainda dialogam com o espiritismo com alguma observação, alguns critérios que não são tão abertos assim. Então, hoje eu vejo que nós temos, assim, somos, né, aqui protagonistas, eu particularmente tenho a Dora, que já vem aí há muito tempo e é uma liderança que me inspira intelectualmente, construindo todas essas pontes, mas a gente precisa de mais, né? A gente precisa de mais. Então, para esse mais acontecer, tem um caminho aí essencial, e para nós mulheres isso não é difícil, que é de estudo e de nos fazermos ouvidas, e talvez esse momento seja exatamente propício para isso. Eu me lembro, né, nós falamos já de tantos filósofos, eu não queria deixar de falar, embora seja um homem, mas um homem que, de certa forma, tinha uma porção muito, muito feminina nele, que é Pestalozzi. Né? Pestalozzi, que é mais conhecido como professor, né, o mestre de Allan Kardec, mas ele tem uma obra que se chama Leonardo e Gertrudes, ou Gertrudes para nós, onde Gertrudes era o símbolo dessas mulheres que nós vemos hoje aí resistindo, inclusive essas como nós que estão construindo esse novo caminho. Porque ela vivia numa comunidade, o marido era alcoólatra, dono de um bar, e de repente ela pega e começa a abrigar as crianças vizinhas na casa dela, começa a dar conta da casa, começa a fazer uma escola lá e vai trabalhando pela reabilitação dele. Então, essa é a história de muitas de nós, especialmente aqui no Brasil, da mulher, né, periférica que está lá batalhando. E eu acho que essa batalha de nós chegarmos a novos postos, ela é muito parecida com esse ciclo que a gente tem que romper da Gertrudes e tantas outras. Tivemos grandes mulheres como a Anália Franco, que teve a coragem, nesse momento racista, é importantíssimo dizer isso, teve a coragem de pegar todos os negros, as mulheres que estavam na rua, que tiveram filhos sozinhos, e tentar construiu escolas e tentar capacitar essas mulheres, e pegou essas crianças que a sociedade não queria e que jogou como se fossem párias e construiu lá todo um projeto disso. Mas elas muitas vezes, a história é contada por homens, na sua maioria. Isso. Então, o que acontece? A própria Madame Allan Kardec, né, que é a Amélie, né, eu não gosto nem de falar só Madame Allan Kardec, porque também é um discurso que acaba privilegiando Allan Kardec. Mas a própria Amélie, tem pouca coisa que se conhece da Amélie, ela foi fundamental para Kardec poder seguir na tarefa do espiritismo. Então, eu acho que esse é um caminho que nós estamos trilhando aos poucos, mas que é importante que os homens também se conscientizem e abram esses espaços para a gente. O grupo que eu estou de filosofia, eles fizeram, ainda não assisti tudo, eles fazem o que a gente chama de barraco filosófico, que é um projeto que também vai para as ruas para filosofar nas ruas. E eles fizeram justamente sobre homens discutindo a masculinidade. Foi lançado hoje, eu acho, esse barraco. Ou está prestes a ser lançado no canal Filosofia em Movimento. Então, esses homens que já estão se predispondo a discutir uma nova masculinidade que podem também nos ajudar nesse movimento. Agora, essa nova masculinidade, ela tem que ser discutida também nas outras esferas, na esfera das tradições espirituais. Nós temos, por exemplo, a Monja Coen, que é um sucesso aí das redes, o seu canal é muito bem visto,
Mas nós precisamos multiplicar essa voz, né? E nós só podemos multiplicar essas vozes todas se esses homens se dispuserem a ter um novo olhar, porque o machismo permeia também este mundo da espiritualidade. A começar pelas obras, que já é difícil achar obra. E eu sei que tem mulheres produzindo teologia, aí a própria Bigemer, que eu citei aqui, a Maria Cláudia é uma, e produzindo muito material, a Dora tem mais de 40 livros publicados, então, assim, tem mulheres fazendo muito, mas o mundo precisa também permitir que nós possamos chegar nesses lugares de fala, de voz. Quando eu aceitei o convite do Paz e Bem, foi logo que o Mauro lançou o canal, eu fui a primeira protagonista aí para o canal, então só tínhamos eu e o Mauro no canal. O Espiritismo, justamente, eu nem me sentia tão pronta para estrear nenhum programa. O primeiro programa que estreou lá foi o Caminhos do Espiritismo. Mas eu sentia que nós precisávamos levar isso para outras áreas. Nós precisávamos sair. Isso já vai fazer, daqui a pouco vai fazer 2 anos que tem o canal. Nós precisávamos sair daquela esfera de casa espírita ou de falar em ambientes mais físicos para falar em outros lugares. Então, foi meio que no susto a estreia, mas foi, né? E estamos aí. Depois, quando eu aceitei também fazer o Paz e Bem, também foi meio no susto. Eu não tinha muito conteúdo para esse diálogo interreligioso, porque eu não tinha estudado isso, né? Agora que eu estou galgando esse degrauzinho de estudar a teologia plural e fazer esse diálogo, que é uma das coisas que Kardec já dizia que o Espiritismo se destinava a esse diálogo interreligioso, filosófico constante, mas que dentro do Espiritismo, que hoje em dia é praticado no Brasil no movimento tradicional, não acontece. Então, se nós, no progressista, dentro do progressismo, já temos limites, já não temos que avançar fazendo um movimento, né, de esforço. Imagine nas casas tradicionais. Claro, chega uma ou outra presidência ou a uma diretoria, mas acabam sendo subordinadas a outros tantos que impõem um olhar, muitas vezes, muito masculino, muito machista. Então, para isso, é fundamental que as mulheres tenham consciência de como estão vivendo, tenham consciência dessas construções todas que existem. E aí que entra um pouco do Mulheres e Mitos, que é justamente uma tentativa de refletir sobre a realidade que as mulheres, sobre essa realidade que as mulheres vivem, a partir de todos os mitos que existem aí. E o registro disso, né, Carla? Porque quando a gente isso fica na memória também, que é a memória coletiva do que está se produzindo, né? E aí, daqui a alguns anos, por exemplo, nós dissemos aqui, tantas mulheres fazem muitas coisas. E qual é? Elas são anônimas. Então, a gente diz assim, são mulheres anônimas, mas elas têm uma ação no mundo em que elas são reconhecidas no grupo em que elas fazem parte, na comunidade em que elas fazem parte. Mas aí a gente conta essa história para as novas gerações. A gente resgata a memória dessas mulheres. Isso é muito importante, né? E quando a gente resgata isso, a gente valoriza a vida dessas pessoas e deixa esse legado para as gerações seguintes. Eu acho que isso que é importante nessas lives todas que a gente está fazendo, nessas conversas, nessas coisas. E aí eu estava pensando nisso. Bom, a gente vai criar, no mínimo, um grande acervo sobre isso que a gente está vivendo. Precisamos documentar, né? Precisamos documentar em forma de livros, teses, né? documentários, né? Temos que ter alguém aí que faça esse trabalho aí de pegar tudo isso, coletar e fazer algum tipo de documento para a posteridade, né? Nós vamos ficar com os vídeos gravados, mas seria bom ter isso em outras esferas para que... Eu tenho um livro aqui de um historiador, na verdade, ele é um arquiteto e acabou fazendo história do Império. Ele também é espírita, agora eu não vou me lembrar o nome dele exatamente, mas chama Mulheres do Brasil.
Então, o que ele foi? Ele foi recolhendo histórias de todas, inclusive ele cita a Anália Franco, todas as mulheres do Brasil na época do Império. Então, ele vai pesquisando a Europa, eu vou lembrar daqui a pouco o nome dele. E aí ele foi escrevendo sobre essas mulheres que não tiveram voz nenhuma durante o Império. Ninguém, assim, as pessoas sabem muito pouco delas. Sabem quando chega um programa, por exemplo, como da Chiquinha lá, que cantava, aí alguma televisão põe. Então, aí a pessoa sabe um pouquinho da Chiquinha Gonzaga ou de qualquer outra coisa. Mas nós precisamos desse resgate. Então, quando ele faz esse resgate, eu estou procurando o nome dele aqui enquanto eu falo com você. Quando ele faz esse resgate, de certa forma, ele está documentando a nossa existência lembrei, Paulo Resulti. Agora que eu achei o livro, eu lembrei. Paulo Resulti. E ele tem feito, ele fez da Domitila, ele está mostrando que essas mulheres não foram mulheres só que estavam lá na história para apoiar o homem. Não, elas tomaram decisões políticas, elas combateram, inclusive quando morriam os maridos nas capitanias hereditárias, o que essas mulheres faziam? Elas tomavam a frente da fazenda, do que precisasse, administrava. Claro, tem questões aí com a escravidão, temos questões com a escravidão, muitas, e são importantes. Mas, enfim, elas tiveram protagonismo dentro do contexto que podiam. Então, eu acho que essa história das mulheres no Espiritismo, talvez a gente precise que alguém conte, né? Para ficar mais registrado aí para o futuro. Isso. Daí o papel dos historiadores espíritas e nosso, né? Que está aqui dentro de um campo mais, eu digo, mais plural, mais progressista, que possa também fazer isso, como a Alane fez brilhantemente. A gente pensa depois e colocando. Eu me estenderia muito mais, sabe, Carla, nessa nossa conversa. Mas eu temo que a gente faça um bate-papo muito longo e possa ocupar muito tempo, né? Mas eu acho que a gente pode, pensando outras incursões, outros encontros, e colocando outras coisas, né? Eu queria colocar mais uma coisa antes de você encerrar, antes da gente encerrar, você estava falando aí das mulheres, eu fiz um texto, na verdade é um texto quase como uma crônica, eu tenho uma incursãozinha um pouco na literatura, e eu escrevi uma crônica chamada Uma Rua com Nome de Mulher. E aí eu construo todo um percurso em Fortaleza, de um personagem imaginário, né, que sai na cidade e ela vai andando pelas ruas que tem nome de mulher. Eu como pesquisadora, pesquiso a cidade. E eu percebi que talvez 90% dos nomes das ruas são nomes masculinos, são nomes de homens. E aí eu fui procurando na nossa cidade, construindo uma outra cartografia, que é uma cartografia de ruas com nome de mulheres. E aí eu fui vendo Juvita Feitosa, que era uma mulher daqui do Ceará, que foi para a guerra, vestida de homem, inclusive, Francisca Clotilde, Anita Garibaldi. Aí eu fui procurando essas ruas, que são nomes de ruas aqui, né? Bárbara de Alencar, que é uma rua importantíssima em Fortaleza, cruza parte né, liga a Aldeota e o centro da cidade. Então eu fui procurando essas ruas, tentando encontrar a memória dessas mulheres que estão, mas elas são poucas. A maioria das nossas ruas são de nomes de homens e de nomes dos nossos opressores. Barão, que mais? Senador, barão, né? Quando muito você tem um tipógrafo, a gente tem uma rua aqui chamada Tipógrafo Salles, mas eram nomes de homens e o nome daqueles que estiveram, muitas vezes, na condição de opressores. Então, acho que quando a gente reconta isso, revive a cidade sobre uma outra perspectiva, traçando outras cartografias, né? A gente dá aí de encontro com essas histórias. Então, muito interessante saber que tem isso
que tem produções, que tem estudos, né? A gente precisa dar luz a eles para que eles possam aparecer, não é? Eu vou ficar te devendo, mas eu tenho um livro, eu tenho uma livraria alternativa no Rio de Janeiro, no centro, que se chama Folha Seca, e eu encontrei uma autora dentro dessa livraria, ela me presenteou com o livro dela, vou ficar devendo o nome que eu tenho que procurar aqui na minha estante, que ela faz esse mapeamento também urbanístico das ruas e dos marcos através de atrizes e mulheres que foram importantes para o Rio de Janeiro, e ela lançou um livro. Na próxima vez que a gente conversar, eu vou procurar o livro aqui na minha estante. Eu quero depois eu vou testar essas figurinhas bibliográficas todas que a gente trocou hoje aqui, viu? Muito, muito legal. Olha, eu queria encerrar lendo só um pequeno trecho ainda do livro Homens em Tempos Sombrios, que Hannah Arendt diz assim: pois o mundo não é humano simplesmente por ser feito por seres humanos, e nem se torna humano simplesmente porque a voz humana nele ressoa, mas apenas quando se tornou objeto de discurso. Por mais afetados que sejamos pelas coisas do mundo, por mais profundamente que possamos nos instigar e estimular, só se tornam humanas para nós quando podemos discuti-las com os nossos companheiros. Aqui, mais uma vez, a filósofa da palavra, né? Tudo o que não possa se converter em objeto de discurso e realmente sublime, o realmente horrível ou misterioso, pode encontrar uma voz na qual ressoe no mundo, mas não é exatamente humano. Humanizamos o que ocorre no mundo e em nós mesmos apenas ao falar disso, e no curso da fala aprendemos a ser humanos. Então, o propósito da conversa, né? É também nos humanizar, é também nos deixar invadir pelo humano, né? E procurar as frestas por onde pode passar as luzes, né? Por mais que estejamos aprisionados em tanta coisa difícil, tem sempre frestas por onde a luz vai passar, pequenas brechas, e nós estamos deixando essa luz entrar, né? Somos nós, né? Somos pessoas que estão no mundo. É você, Carla, com essa sua história, com a sua intervenção no mundo, né? Eu fico muito grata por este encontro. Eu acho que a gente pode colaborar muito com tantas outras conversas que podem sair dessa nossa conversa, né? E criar rastros aí de palavras que podem ficar ao vento, né? Que podem mobilizar outras conversas. Eu sou muito grata pelo nosso encontro. Eu acho que a gente pode ser o primeiro, né? De outros que a gente pode fazer. E lhe desejar muita luz na sua trajetória como filósofa, como ativista, como espírita, como médium, né? E nessa luz que você, né, vai carregar para si, possa iluminar também outros caminhos por onde você andar. Para todos nós, obrigada. E vamos marcar aí mais conversas, gente. Um beijo grande, obrigada para todos vocês que estiveram conosco e paz e bem. Paz e bem.